Olá, meus irmãos e minhas irmãs, tudo bem com vocês? Que a paz do nosso Deus esteja de cada coração. Amém. Sejam bem-vindos a mais uma exposição na Escola Sabatina, TV Verdade Presente. Amém. E aqui nós estudamos a luz da Bíblia e do Espírito de Profecia. Amém, louvado seja Deus. Se você é novo no nosso canal, você possa se inscrever, você possa dar um like, que você possa clicar no sininho, você possa compartilhar esse vídeo com outros irmãos, amém? Eu convido os irmãos, antes de a gente abrir a lição aqui, para orar ao nosso Deus. Amém. Senhor Deus, maravilhoso Pai, graça te damos pela tua misericórdia, pelo teu amor, mais oportunidades que você nos dá, estar aqui na sua presença, estudando a lição da Escola Sabatina, à luz da Bíblia e do Espírito de Profecia. Amém, Deus. Senhor meu Deus, ilumina a nossa mente, ilumina a mente dos irmãos que estão nos assistindo, para que possamos chegar à unidade da fé, do conhecimento, da tua palavra e proclamar as 3 mensagens angélicas. Amém, Senhor. E pedimos não que haja mérito em nós, mas com perdão dos nossos pecados em Cristo Jesus. Amém. Amém, louvado seja Deus. Então, irmãos, hoje é a lição 8, Satanás, o inimigo derrotado. Amém, né? Só Amém. pelo título, louvado seja Deus. E Apocalipse 12:11 diz: eles, pois, os venceram, por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Apocalipse 12:1, Ricardo. Vamos comentar essa introdução. Olha só que interessante, Alexandre. Você vê que esse texto é um texto de esperança, sabe? É um texto de esperança, um texto de vitória. Porque aqui já fala, né? Aqui já fala, venceram. Eles venceram. Venceram. E aí você pensa, né? No cotidiano, as pessoas às vezes ficam tristes porque Satanás fica perturbando, Satanás fica humilhando, sabe? Não deixando a pessoa em paz. Ele usa outros para magoar, para perturbar, para tirar a paz. E aí a pessoa até pensa: quando será que eu vou vencer? Às vezes a pessoa passa até na mente, Pensa até em desistir. Pensa até em desistir. Mas aí quando vê um verso deles, se olha, eles venceram, né? Por quê? Por que eles venceram? Por causa do sangue do Cordeiro. Ou seja, por causa de Cristo, né? Cristo fez eles vencer. Interessante que eles creram e ainda continua mais. E também por causa da palavra do testemunho que deram. Veja, aí entra a parte humana também. E você vê que o testemunho deles foi muito importante, porque eles não somente creram no Cordeiro, não somente creram em Jesus, mas eles colocaram em prática. Eles colocaram em prática tudo o que Deus falou. Ou seja, eles guardaram os mandamentos, né? O que Deus falou, eles seguiram. Viram a verdade presente em cada época. Cada época, entendeu? A mensagem que Deus passou é isso, Senhor, então é isso que eu vou fazer, né? E fala mais aqui, Alexandre, olha só, que mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Então, mesmo em meio de perseguição, né? Perseguição, angústia, dor, talvez alguns morrendo na frente dele, entendeu? Ou então talvez ele mesmo foi Marte. Aqui fala que mesmo assim eles preferiram morrer do que pecar, do que desonrar a Deus. Então, nesse texto aqui é um texto de vitória, irmãos. Então, irmãos, não fique triste, sabe? Não fique triste por causa das coisas, por causa das aflições de Satanás que a gente vê no mundo, ele torturando as pessoas, torturando os animais, torturando a natureza, torturando tudo, sabe? Às vezes a pessoa fica pensando: não tem mais jeito, né? Fica até desanimado, fica até com um sentimento meio depressivo, sabe? Não fica assim não. Tenha certeza aqui, porque aqui é bem claro, Deus não é homem para mentir. Falou que vai ter gente que vai vencer, então vai vencer. Amém. Vai ter gente vencedora aqui. Amém. Entendeu? Dentro desse contexto do Apocalipse 12, a gente vê a história da igreja cristã, que começa, nós vamos ampliar mais, mas começa perseguindo Jesus quando nasceu, e vindo 1260 anos de perseguição, e esse texto mostra que aqueles que deram testemunho de Jesus, eles venceram por causa do sangue do Cordeiro. Amém. Até os últimos dias vai ter vencedores, como o Ricardo falou, louvado seja Deus. Glória a Deus. E aqui, Alexandre, eu quero compartilhar com você e com os irmãos aí, né, um texto desse livro aqui, ó, Mensagens Escolhidas, tá? E esse aqui é o volume 2. Na página 380 aqui, diz assim, ó, olha só: devemos estar prontos e aguardando as ordens de Deus. Nações serão agitadas até o centro. Retirar-se-á o apoio aos que proclamam a única norma de justiça divina, o único seguro teste do caráter. E todos quantos não se curvarem ao decreto dos concílios nacionais e obedecerem às leis nacionais para exaltar o sábado instituído pelo homem do pecado,
para menosprezar o santo dia de Deus, sentirão não somente o poder opressivo do papado, mas do mundo protestante, a imagem da besta. E olha só, ainda continua. Satanás operará seus milagres para enganar, estabelecerá seu poder como supremo. A igreja talvez pareça como prestes a cair, mas não cairá. Ela permanece ao passo que os pecadores de Sião serão lançados fora no joeiramento, a palha separada do trigo precioso. Esse um transe terrível. Não obstante, importa que tenha lugar. Ninguém, senão os que venceram pelo sangue do Cordeiro e a palavra do seu testemunho, será encontrado com os leais e fiéis, sem mácula e sem ruga de pecado, sem engano em sua boca. Precisamos despojar-nos de nossa própria justiça e revestir-nos da justiça de Cristo. Olha só que coisa, né, Alexandre? Você vê que o que está diante de nós. O que está diante de nós. E aqui é mencionado, né, Satanás vai lá, ele vai manipular as pessoas de tal modo que eles vão criar essas leis. Criar as leis para desonrar o nome de Deus mesmo. E todo aquele que ousar, porque vai ser ousadia mesmo, bater de frente com as leis humanas é uma ousadia. Mas ousar fazer o que é justo, né, fazer o que é certo, vai sofrer sanções, vão ser perseguidos, muitos vão ser martirizados, não é verdade? Então eles vão sofrer, vão sentir, ainda diz mais aquilo, vão sentir, olha só, o poder opressivo do papado, né? E também do mundo protestante, a imagem da besta, né? Então a união deles é a imagem da besta. Então irmãos, com esse texto aqui, muitas vezes a gente pensa, né? Porque a gente já ouviu muito, não, porque o papado vai fazer isso de novo. Mas não é só o papado, não. É o papado e os evangélicos hoje, né? Os evangélicos são essas pessoas que dizem que não acreditam no papado, mas são pessoas que vão se juntar, né, para perseguir o povo de Deus. E nessa perseguição falou aí que vai ter ajoelhamento, né? Muitas pessoas vão cair fora e louvado seja Deus, mas o povo de Deus vai vencer. O povo de Deus vai vencer. Amém, louvado seja Deus. Texto, minha consagração hoje é a meditação matinal, irmãos. Na página 274, está na 27 de setembro, se você quiser achar no aplicativo. O que verdadeiramente crê em Cristo torna-se participante da natureza divina. Tem força de que se pode valer sobre qualquer tentação. Não cairá sob tentação, nem será deixado a fracassar. No tempo de provação, ele apelará para as promessas e por ela escapará das corrupções que pela concupiscência há no mundo. Então ele vai apelar, quando a pessoa for tentada, pelas promessas, como esse texto que a gente leu aqui. Eles, pois, o venceram, né? Então, ele vai clamar a Deus. Deus, você falou na tua palavra que vai vencer, então eu quero vencer. Aí mais embaixo diz aqui, ó, mediante sua vida de sacrifício e morte humilhante, ele tornou possível, Jesus, para nós, após a sua divindade e o escape da corrupção, que pela concupiscência há no mundo. Se sois participantes da natureza divina, cada dia estarei obtendo um preparo para aquela vida que se assemelha à vida de Cristo. Cada dia purifiqueis vossa confiança em Jesus. Seguireis seu exemplo e crescereis a sua semelhança até que vos apresentais perfeito diante dele. Então, cada dia vai crescendo, vai vencendo as tentações, vai estar junto com Jesus e vai seguir o exemplo, crescendo a semelhança até apresentar perfeito diante dele. Amém. Amém. Aí aparece esse texto no final, eles pois o venceram. Venceram pelo sangue de Cristo porque ele deve testemunho. Você sabe, né, Alexandre? Não foram covardes, não. Verdade, você sabe que Satanás, sabendo disso, ele procura incutir na mente da pessoa, né, tanto dos mais novos de idade como os mais novos da fé, né, a ideia de que não, Jesus é amor demais, Jesus não vai cobrar isso de você, sabe? Jesus ama, Jesus te ama, Jesus é amor. Lógico que ele é amor, né? Lógico que ele é amor. Mas aqui fala, mas é que você acabou de ler, são pessoas que querem ser vencedoras, querem. Então aí a pessoa fala, não, você não precisa vencer, não, Jesus já venceu por você, você não precisa vencer não, você só aceita Jesus e fica aqui que já está tudo certo. Então esse comportamento é um comportamento assim, que visa tirar a pessoa do caminho certo, do céu, porque
Jesus espera, Jesus, eu acho que ele já fez por nós, a gente sabe que ele fez mesmo, mas ele quer agora fazer em nós, quer que nós trabalhemos junto com ele. Justificação e agora santificação. E agora santificação. E aí, muitas vezes as pessoas pulam, né? Porque são 3 estágios. É a justificação, é a santificação depois e por último a glorificação. Tem gente que está pulando, sabe? Que está pulando o processo de santificação, já está pulando direto para a glorificação, já está achando que já está garantido. Está fora isso aí. Entendeu? Ou então, está fazendo uma santificação meia boca, sabe? Não, você pode fazer isso daqui o melhor que você puder, sabe? Mas o melhor que eu puder, mas quem sou eu para dizer qual é o melhor que eu posso? O coração do homem é enganoso, Alexandre. O coração do homem é enganoso. Como é que eu posso dizer que eu estou fazendo o meu melhor? Deus é que sabe qual que é o meu melhor. O que eu tenho que fazer é segurar firme na mão do meu Senhor Jesus Cristo e falar assim, me fortaleça, me dê poder para eu te honrar a cada dia. Não é durante todos os dias não, você peça poder para o dia de hoje, porque o dia de amanhã não nos pertence. O próprio Jesus falou isso, não é verdade? Esforçai-vos, né? Jesus falou que o caminho é estreito, Paulo fala que nós não sofremos até o sangue. Então, irmãos, tem que se esforçar pelo poder do Senhor Jesus com Jesus. Amém. Domingo agora, Ricardo, lê para nós aí, Apocalipse 12, verso 1 a 5, a mulher e o dragão. Apocalipse 12, verso 1 a 5. Irmãos, a leitura que eu vou fazer da Bíblia aqui é da King James, tá? King James fiel. Aqui diz no capítulo 12, do verso 1 em diante. E começa o verso 1 dizendo assim: E apareceu uma grande maravilha no céu, uma mulher vestida com o sol, e com a lua debaixo de seus pés, e sobre a sua cabeça uma coroa de 12 estrelas. E ela, estando grávida, gritava com dores de parto, sofrendo para dar à luz. E apareceu outro sinal no céu: eis um grande dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e 7 coroas, e sobre suas coroas, e sobre as coroas, né, e sobre suas cabeças, e a sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, e as lançou sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que estava pronta para dar à luz, para devorar o filho dela assim que o nascer. E ela deu à luz a um filho homem, que há de governar todas as nações, com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Olha que interessante esse texto, né? Então a gente vê aí uma figura simbólica, né? De uma mulher e o dragão perseguindo uma mulher. E interessante, essa mulher está com a cabeça que está o sol, e nos pés dela está a lua, né? O sol, irmão, o sol é bem claro para nós. Quem é o sol da justiça? Jesus. Então, essa mulher, ela está aqui acima dela, Jesus, é o sol da justiça. Embaixo, a lua é o que, irmão? A lua não reflete nada. A lua não tem luz própria. A lua reflete a luz do sol. Ou seja, a lua, o que é a lua? É a palavra de Deus. Jesus falou assim: examinar a escritura, porque ele vai ter nela a vida eterna. São elas que falam de mim. São elas que falam do sol da justiça. Então, não, só um detalhezinho. Alguns irmãos falam assim que o Espírito é a luz menor, e a lua e a Bíblia é a luz maior. Irmão, toda a palavra de Deus é luz menor. A Bíblia, Espírito e Profecia é luz menor, que reflete a luz de Jesus Cristo. Porque a palavra de Deus, tanto a Bíblia quanto a Espírito e Profecia, são coletâneas e profetas. Então os profetas testemunham de quem? De Jesus. Sempre testemunham de Jesus. Então os profetas são a lua. Então a Bíblia, a Espírito e a Profecia é a lua, que reflete a luz de Cristo. Porque se Jesus não existisse, não existia a lua. Não existia a palavra de Deus, né? É verdade. Porque só temos Bíblia porque tem Jesus. Amém? Amém. E interessante, né, Alexandre, que aqui menciona que ela estava sofrendo, né? Ou seja, a igreja, porque a mulher, nós sabemos que a mulher na linguagem profética, ela pode ter 2 significados aqui: uma igreja pura ou uma igreja apostatada. Sim. Apocalipse 17 é apostatada. Sim. E você vê que aqui está falando da igreja pura, a igreja, né, a igreja fiel. Tá toda de branco. Toda de branco, né? E, ou seja, com pleno caráter de Cristo brilhando sobre ela, que Jesus, o sol da justiça. Só um detalhezinho, cara. A gente vê Apocalipse 12, vê essa mulher de branco. Já vê Apocalipse 17, a mulher adornada, vestida de vermelho. Irmão, só para nós é uma pontezinha que a gente faz. Deus já não está falando para nós como deve ser as mulheres se vestir, e nós sem negócio de atavio. Porque quando vai a mulher aposta, como Jezabel, vai mostrar ela toda pintada, bagunçada. Verdade. Quando vai falar da mulher pura, não mostra assim.
Mostra simples, né? Sim, interessante, Alexandre, que você vê essa mulher apóstata, ela parece que ela quer se destacar. Ela quer se mostrar, né? Ela quer se destacar, ela quer se exibir. Né? E pode ver que ela está se exibindo ali, né? As roupas são cores chamativas, cores berrantes. Uma taça de ouro, né? Bebendo, mostrando, se destacando, né? Mostrando assim um ar de superioridade. Mas em contrapartida, você vê a mulher que foi aprovada por Deus ali, que é de Deus, né? Com a roupa discreta, roupa simples, discreta. Você pode ver com a roupa, como a gente fala no dia a dia, uma roupa branca, roupa neutra, não é uma roupa que chama, não é uma roupa chamativa. Não é chamativa, é uma roupa discreta. A gente está falando num contexto nosso do dia a dia. Mas aqui a gente sabe que o branco significa pureza, assim, né? Mas é lógico que a gente tira como lições para nós. E aí fala que ela é simples. Ela é simples. E olha só. Ela está revestida com as coisas de Jesus. Sim, Deus. E quem chama atenção não é ela. Sim. Quem chama atenção é o sol brilhando sobre ela. Né? E aí você pensa, o que é o sol? O que aquele sol está fazendo ali? Você acabou de falar agora que é o sol. É o sol da justiça de Jesus Cristo. Sim. É o poder de Deus, é o caráter de Cristo. Então o adorno dessa mulher, dessa igreja, o adorno dessa mulher é o caráter de Cristo, é o poder de Jesus. É interior. É interior. Então assim, e para nós, como você aplicou, Alexandre, para nós, tanto para as irmãs, para os irmãos, né? O adorno que Deus espera, que Deus quer de nós, é o semelhante dessa mulher ali. Porque se nosso adorno não for igual a essa mulher de branco, nós não somos o remanescente, Alexandre. Entendeu? Se nosso adorno não for dessa mulher, não vou nem dizer parecido com o dela, não é parecido, é dela, tem que ser o dela. Porque ela é a igreja, se eu estou lá dentro, meu adorno é o mesmo. É o mesmo. Na nossa mente tem que estar Cristo e firmado nos nossos pés como alicerce, Bíblia e profecia. Ela está aí. Então, não importa se é um homem, se é uma mulher, não importa na igreja se você é jovem, se você é uma pessoa mais velha, se você é um adolescente, se você é homem, se você é mulher, não importa. Você tem que se vestir conforme essa mulher. Né? E aqui, tanto na questão espiritual, como na questão também física, também não, porque você não está aqui para se exibir, não está aqui para poder... se destacar. Você está aqui para o quê? Para honrar a Deus. E João Batista, ele falou o seguinte: importa que ele cresça e eu diminua. Esse tem que ser nosso pensamento, na verdade. Mas infelizmente, nos dias que nós estamos vivendo, não é o que está se vendo. Né? Vamos ser bem claros, né, Alexandre? A gente não pode tampar o sol com a peneira, achar que nós estamos bem, que nós estamos garantidos. Porque essa linguagem, nós estamos bem, nós estamos garantidos, irmão, é da lição, das primeiras lições lá atrás, falando dos nicolaítas. Os nicolaítas falaram bem claramente: não, meu querido, o que você faz na carne não tem problema, né? Não tem problema, você já vai estar salvo. Né? E os filhos de Balão também: não, rapaz, isso é bobagem, menino, isso é besteira. Isso é besteira. Jesus te ama assim mesmo, Jesus vai te salvar. Lógico que ele ama, mas me salvar já é outra história, porque se ele está falando quer me salvar do meu pecado. Ele quer me salvar do meu pecado, não em meu pecado. E nós temos que tomar muito cuidado, não é verdade? Tem um texto aqui, na própria lição, olha que interessante. Olha como o dragão se transforma, tem que ficar bem de olho. Declara-se o dragão é Satanás, Apocalipse 12:9. Foi ele que atuou sobre Herodes a fim de matar o Salvador. Lembra que a mulher está grávida, vai dar luz, e ele, quando vai dar luz, ele vai para cima. Mas o principal agente de Satanás, ao fazer guerra contra Cristo e seu povo, durante os primeiros séculos da era cristã, foi o Império Romano, em que o paganismo é a religião dominante. Assim, embora o dragão represente primeiramente Satanás, é em sentido secundário símbolo da Roma pagã. Olha que interessante. Então, Satanás ele vai se transformando, né? Ele por trás, sempre é por trás. Por trás, Apocalipse 13 ele vai atrás das bestas, comandando ali. Então ele sempre por trás, tem que ficar muito de olho aberto, irmão. Interessante, né, Alexandre? Que ele se adapta a qualquer situação, né? Ele fala: isso aqui já não deu certo, já vou arrumar outra coisa lá na curva, peguei lá na curva, lá na frente. Não vou deixar ele em paz. Ele assim, por mais que ele sofre derrota sobre derrota, ele não desiste. Ele sempre consegue um outro meio para tentar tirar a paz da pessoa, para tentar tirar o caminho da salvação da pessoa. E ele com a cauda, que falou que ele arrastou a terça parte dos anjos. Bem lembrado, Alexandre. E a cauda é falso profeta na Bíblia. Ou seja, irmão, uma terça parte dos anjos que foram criados perfeitos, com a mente perfeita, foram enganados por ele. Imagina a gente, irmãos, sem Bíblia e sem profecia, e duelar com ele, argumentar. Mas nós perdemos, irmão, nós é enganado. Nós não pode, né, cara? Verdade, Alexandre. Não tem condição de a gente ser vitorioso do modo que muitas vezes a gente vive. E se você me permite, Alexandre, eu vejo que muitas vezes as igrejas, nos dias de hoje, não estão preparando as pessoas para guerrear.
Não estou preparando. Parece que as pessoas não se deram conta que estão no meio de uma guerra. Sabe? Parece que o público está sendo para distrair as pessoas. Sim, né? mas está parecendo um clube, você já percebeu? Está parecendo um clube. Olha só, antigamente as pessoas vinham para a igreja para ouvir a palavra de Deus, refletir na sua vida e clamar assim, misericórdia, me ajude. E sair assim, meu Deus, eu tenho que me reformar. Eu tenho que mudar minha vida porque senão eu vou me perder e nossa, que coisa triste, olha que vergonha do pecado. E refletindo na vida. Quando você sai da igreja, você está refletindo e clamar a Deus poder para ser vitorioso. Era essa a mentalidade. Hoje não. Hoje quando as pessoas, muitas pessoas, né, não posso dizer que são todas, seria muita presunção da minha parte, mas muitas pessoas que se dizem cristãs hoje vão para a igreja, muitas para encontrar os amigos. Oi fulano, tudo bom? Tratar de negócio, bater papo, para encontrar namoradinho, namoradinha. Mostrar roupa nova. Bem, mostrar as roupas, né, conversar sobre qualquer coisa, exceto de reflexão e mudança da sua vida. E isso eu estou falando das pessoas do modo geral. Aí muitas vezes vão para os púlpitos também, alguns, e ficam assim pregando. Será que eu posso dizer que é pregar? Porque... Mensagem de autoajuda. Mensagem de autoajuda? Tipo, você pode, dentro de você é bom, você não tem como se perder, você é lindo para Jesus, você é bonito. Bem lembrado, Alexandre. Para o ego seu ficar, então eu tô salvo. Inflado, tô salvo. Isso. Interessante, Alexandre, que eu não lembrei. Sem falar de pecado. Bem lembrado. Que você falou isso daí, eu estava querendo lembrar a palavra, né? Porque nós fomos instituídos para ser atalaia, você lembra? Eu te instituí para ser atalaia. Então os atalaias ficavam em cima do muro com a trombeta na mão. Sim. Quando vinha o inimigo, o que a gente tinha que fazer? Tocar a trombeta para avisar para o povo. Só que aí o que a gente faz? A gente não toca a trombeta, a gente está dormindo lá em cima do muro, sabe? Então muitos homens e mulheres, sabe, que Deus chamou para ser atalaia, porque, para falar a verdade, todos nós fomos chamados para ser atalaia. Sim. Mas a partir do momento que você está num púlpito ali, você tem que tocar a trombeta, você não tem que ficar enrolando. Sonido certo. Sonido certo. Aí você fica ali. O inimigo está vindo, está fazendo um buraco no muro. Aí você fala assim, é só um buraquinho, deixa quieto, eu vou dormir. Aí dorme lá. O dormir, irmão, quando eu falo dormir do atalaia, é você pregar essas mensagens que o Alexandre acabou de mencionar agora. A mensagem de autoajuda, Jesus é lindo, tem olho azul, é maravilhoso. Tem uns que todo mundo está salvo. Só lá para fazer o povo rir. Isso. Tudo... Os palhaços, né? Tem líderes palhaços, tem pastores palhaços. Acho que a igreja é um circo. Sim. Né? Então... muitos de nós não estamos atentos da realidade que nós estamos vivendo, porque nós estamos vivendo em guerra. É claro que o Ricardo está falando aqui, irmão, da grande maioria. Sim, não é todos, né? Não, tem servos de Deus, poucas pessoas, mas tem pastores servos de Deus, pessoas que pregam, são sérias, né? O livro aqui, o Comentário Bíblico Alimentício, volume 5, irmão, página 1205, ó. Os que desejam vencer devem empenhar ao máximo todas as faculdades do seu ser. O máximo. Devem lutar de joelhos diante de Deus, pedindo o poder divino. Cristo veio para ser nosso exemplo e para nos revelar que podemos ser participantes da natureza divina. Como? É uma pergunta. Tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo, Satanás não alcançou vitória sobre Cristo. Não pode colocar os pés sobre o Redentor. Não atingiu a cabeça. Se bem que tenha ferido o calcanhar, Cristo, por seu exemplo, tornou evidente que o ser humano pode permanecer íntegro. Então Jesus deu um testemunho que o ser humano pode permanecer íntegro. É possível aos crentes ter poder para resistir ao mal. Amém. Poder que nem a terra, nem a morte, nem o inferno conseguem dominar. Poder que os colocará onde possam vencer como Cristo venceu. Neles pode combinar-se a divindade e a humanidade. Olha, irmãos, que interessante. Amém, glória a Deus. Então, irmão, é só promessa de vitória. Mas só que aqui fala no começo que a gente tem que se esforçar ao máximo, toda a nossa faculdade do nosso ser. Devemos lutar de joelho diante de Deus. Então, irmão, nós temos que fazer, Deus fez a sua parte. Ele deixa que a gente faça a nossa parte, aquilo que é humano para a gente fazer. Jejuar, orar, estudar a palavra de Deus. Eu estou salvo. Então não preciso nem ler a Bíblia. Para quê? Estou salvo. Interessante, Alexandre, que o que você leu aí. Se eu não posso ser vencedor, eu vou ser bem duro. Será que eu posso dizer que é duro nisso aí? Então, por que eu estou batizado na igreja? Porque a igreja tem algumas normas, sabe? Tem algumas normas que você... Para começo de conversa, tem algumas normas ali. Você largou isso? Larguei.
Porque você praticava, você largou isso, larguei. Mas você não venceu? Ah, por exemplo, vamos supor, eu vivia na bebida alcoólica, tomava todo final de semana, estava no barzinho, no boteco, bebendo e fumando, né, e bagunçando lá. Falei, não, agora eu aceitei Jesus Cristo, quer saber de Jesus. Aí você está indo para a igreja, você estuda a Bíblia, aí você fala, eu quero me batizar. Aí ele fala, aí chega lá, né, como nós temos o costume, né, na igreja adventista, é feita a entrevista com a pessoa. Você abandonou isso? Abandonei. Você abandonou isso? Abandonei. Aí quando ela fala, faz mais de tanto tempo já, não faço mais esse tipo de coisa. Não, você não venceu? Você não venceu? É claro que você não foi tudo ainda, mas já foi vitórias. Sim, vitórias. E quem foi que te deu essa vitória? Quem foi que te deu essa vitória? O sangue de Jesus, como nós lemos. O sangue de Jesus que deu poder, meu querido. Então essa conversa de eu não posso vencer, nunca vou poder vencer, isso aí é uma linguagem não bíblica, é antibíblica, isso é do diabo. Entendeu? Porque por mais é porque, Alexandre, você viu como é que o inimigo é tão astuto, tão sujo, que ele cega as pessoas, para as pessoas não enxergarem isso, que elas estão vencendo. Aí o inimigo fala, não, você não pode vencer. Então tá bom, então eu vou estacionar aqui. É para manter nós na condição laodiceana. Para ali. Deus falou, se a gente ficar nessa mornidão, Deus vai fazer o que com nós? Jesus, vomitar-te-ei. Então se ficar nessa laodiceana, tá bom aqui do jeito que tá morninho, tá gostosinho, irmão, vai ser vomitado. Não tem jeito, né? Sim. E aqui, né, só terminando, né, fala que Satanás, furioso, né, quando o filho dela for nascer, tá falando do nascimento de Cristo, né? Sim. Falou, vou matá-lo. E a gente sabe da história, né? Herodes ali querendo destruir o menino Jesus, a criança, e Deus foi lá e tirou diante dele, né? Tirou diante dele ali Jesus. E aí fala também, vai contando no restante do contexto nosso, né? A história do povo de Deus, né? O que Cristo fez por nós. Vai pro deserto. E aí vai 1260 anos, que é um lugar de pouca... pôde se revelar a palavra de Deus, né? 1260 anos de trevas. Vamos, segunda-feira agora, Ricardo. Satanás é lançado à terra. Apocalipse 12, versos 7 a 9. Capítulo 12, verso 7, diz assim, ó: E houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. E lutou o dragão e seus anjos, e não prevaleceram, e nem o seu lugar se achou mais no céu. E ainda continua o verso 9. E o grande dragão foi lançado fora, aquela antiga serpente, chamada de Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi lançado à terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E eu ouvi, e aqui ó, deixa quieto, né? A gente não vai só ler até o 9, que eu já lembro 10 já, né? Só até o 9. Então vamos lá, Ricardo, vamos comentar esse aí. Satanás é lançado por terra, esse conflito cósmico começou no céu, olha? Começou no céu, e você vê que uma coisa terrível. Eu quero até fazer uma leitura, não vou nem comentar, vou fazer uma leitura. Esse livro aqui, irmãos, ó, História da Redenção, tá? Eu vou abrir aqui, História da Redenção. Essa versão aqui que eu tenho, irmãos, é um pouco mais antiga, né? Porque essa aqui foi a primeira edição lançada no Brasil. Então, possivelmente, se eu falar a página aqui, não vai bater, mas eu vou falar o capítulo, tá? O capítulo aqui é a queda de Lúcifer, tá? Olha só, e aqui tem aqui a parte do guerra no céu. Olha só, contando aqui, ó. Rebelar-se contra o governo de Deus foi o maior crime. Todo o céu parecia estar em comoção. Os anjos foram dispostos em ordens por companhias, cada divisão com mais categorizado anjo à sua frente. Satanás estava guerreando, tá, contra a lei de Deus por causa da ambição de exaltar-se a si mesmo e por não desejar submeter-se à autoridade do Filho de Deus, né, o grande comandante celestial. Então ele não aceitava Jesus, né, ele não aceitava a autoridade de Cristo, porque Deus deixou bem claro que Cristo já estava desde antes dos anjos, ele criado, Cristo já era um com ele, e aí os anjos não compreendiam isso. Não, todo o poder é para ele, todo o poder é para ele. Aí Satanás ficou furioso porque ele tinha se destacado, ele era, a palavra de Deus menciona que ele era um ser lindo mesmo, sabe? Tanto na questão física, mas também na questão mental. O homem era extraordinário, né? Então ele se sentiu com inveja, magoado, se sentiu deixado de lado, porque ele não foi preferido, né? Ele não conseguia compreender que Jesus já era um com Deus, né? Há muito tempo, não é verdade? E é interessante que ele queria tomar posse do trono, né? Esse é semelhante ao Altíssimo. Isaías 14,
verso 12 a 15, e ele é expulso do céu. Só que ele quando foi expulso do céu, ele ainda tinha entrado aos portões do céu. Fala até que o primeiro escrito, fala que ele chegava, zombava, tal. Agora, quando Cristo morre, acontece esse texto aqui, ó. Esse texto está até na lição Desejado de Todas as Nações, página 761. Ó, por sua morte, Jesus redimiu o que havia sido perdido, e o verdadeiro caráter de Satanás foi revelado diante do universo. Aí vem o texto. Satanás viu que estava desmascarado. Sua administração foi exposta perante os anjos não caídos e o universo celestial. Havia se revelado um homicida, derramando o sangue do Filho de Deus. Desarraigou-se Satanás a simpatia dos seres celestiais. Daí em diante sua obra seria restrita, ou seja, só na terra, e algumas limitações. Agora ele seria restrito, e ele desarregou da simpatia. Então, até a cruz, Satanás ainda tinha simpatia do céu. Pessoal, será que ele está certo? Isso, tinha dúvida. E olha só, Alexandre, olha só o pedacinho que aconteceu ainda, ó, na página 18, aqui na página 18. Toda a hoste celestial foi convocada para comparecer perante o Pai, a fim de que cada caso ficasse decidido. Que bagunça é essa? Vamos resolver esse negócio, esse conflito. Não é bem assim. Satanás ousadamente fez saber sua insatisfação por ter sido Cristo preferido a ele, ou seja, Cristo em lugar dele. Permaneceu orgulhoso, instando que devia ser igual a Deus, e introduzido a conferenciar com o Pai e entender seus propósitos. E aí, olha só, Deus informou a Satanás que apenas a seu filho ele revelaria seus propósitos secretos. Pronto, não vou falar para você, falar somente para ele. Sim. Deixou bem claro. E que requereria de toda a família celestial, mesmo dele, mesmo Satanás, que lhes rendesse implícita e inquestionável obediência, mas que ele, Satanás, tinha provado ser indigno de ter um lugar no céu. Ele não quis saber, ele continuou. Então Satanás exultamente, olha só, apontou para os seus simpatizantes, apontou para os outros, e falou assim, que compreendiam, né? Que compreendiam mais ou menos ali, quase chegando perto da metade já dos anjos, ali um monte, né? Quase metade. Quase a metade. Ele disse assim, esses estão comigo, esses aí estão comigo também. Expulsará também esses e deixará tal vazio no céu? Falou assim, ó, porque Deus, ele estava questionando, assim, aí os outros estavam quietos ali, né, meio confuso, e ele falou assim, já que não tem lugar para mim, e esses aqui que estão comigo também? E esse pessoal aqui? O céu vai ficar vazio. O céu vai ficar vazio, então? É isso? É isso que você quer? Porque ele estava bem ousado ali, né? E ainda continua, olha só. Declarou então que estava preparado para resistir à autoridade de Cristo. Bom, não vou aceitar a autoridade dele, não vou aceitar as ordens dele, foi o que ele falou bem claramente. Não vou aceitar, tá? E ainda diz mais, e defender o seu lugar no céu pelo poder da força. Força contra a força. Ele falou, vou partir para cima, eu vou partir para agressão. Coisa que ele falou, força. Ele falou assim, não vou nem com conversa. Se eu não conseguir resistir pela conversa, eu vou resistir com a força. Então eu vou resistir quem mais forte ganha. Uma hoje batalha no céu, Miguel prevaleceu. Expulsou, né? Glória a Deus por isso. Então aí fala aqui, olha irmãos, se vocês, aqui a gente não vai ficar lendo muito aqui, mas se vocês quiserem saber mais ou menos, né? O que aconteceu para ele ser lançado na terra, lê esse capítulo aqui, ou então também no Patriarcas e Profetas também menciona isso daqui, no início, menciona claramente ali esses relatos. Aqui você vai ficar bem esclarecido, irmãos, sobre isso daqui, sobre essa situação. Você vai ler, você vai compreender, é claro, em conexão com Isaías e também com Ezequiel, também, que menciona esses pontos, né, o comportamento dele, não é verdade? Então aí fala que os anjos de Deus choraram, tristes com o que ocorreu, e olha, aí foi uma coisa devastadora mesmo. Foi devastador. Então aqui Satanás foi expulso do céu, depois ele tinha entrada nos portões, e quando Jesus morre, irmão, ele não é restrito, ele está na terra. E aí João 12:31 se cumpre. Chegou o momento de ser julgado este mundo. Agora o seu príncipe será expulso. Satanás agora não tem entrada. Não tem mais entrada. Não tem mais entrada no céu. Tem um texto aqui que eu vou ler. Mensagem Escolhida, volume 1, página 222. Essa obra de oposição à lei de Deus teve seu início nas cortes do céu, com Lúcifer, o querubim cobridor. Satanás resolveu ser o primeiro nos concílios do céu, igual a Deus. Começou sua obra em rebelião, com os anjos sob seu comando, procurando difundir entre eles o espírito de descontentamento
e atuou de modo tão enganoso que muitos dos anjos foram ganhos para seu lado, antes que seus propósitos fossem conhecidos plenamente. Mesmo os anjos leais não puderam discernir plenamente seu caráter, nem ver o rumo para qual levar a sua obra. Havendo Satanás tido êxito em ganhar muitos anjos para seu lado, levou a Deus a sua causa, afirmando que era o desejo dos anjos que ele ocupasse a posição mantida por Cristo. Olha, o mal continuou a operar, até que o espírito de descontentamento maturou em ativa revolta. Então houve guerra no céu, e Satanás, com todos que com ele simpatizavam, foi expulso. Satanás guerreara pelos domínios do céu e perdera a batalha. Não poderia Deus por mais tempo confiar-lhe honra e supremacia. E essas, com a parte que ele ocupava no governo do céu, foram lhe tiradas. Então, irmão, ele era sutil, nem os anjos compreenderam qual era a obra dele. Foi tão sutil que o pessoal não viu, os anjos não viu o que ia dar cabo a essa obra. Ele era sutil, ele queria ser igual a Deus. Terrível, ele não queria ter o caráter de Deus, ele queria o trono de Deus. Interessante, né, que ele não se contentou, sabe, Alexandre? Ele não se contentava, né, com a função dele, que era exaltada por sinal. Era exaltada por sinal. Mas você sabe que existem pessoas que agem desse modo, sem perceber, estão tendo o mesmo espírito de Satanás, o mesmo comportamento. Querendo controlar a mente dos membros. Querendo controlar a mente das pessoas. Querendo estar sempre em evidência, sabe? As pessoas o exaltam, as pessoas colocam em cima. Quando essa pessoa ela vê alguém que está chamando a atenção, outra pessoa, chega um nome humildezinho, que tem conhecimento, e as pessoas têm atenção para aquelas pessoas, ele fica com raiva, então ele quer atacar, ele quer destruir aquele irmão, aquela irmã, porque ele não quer ter pessoas que brilhem também. É o espírito ilustre, irmão. Misericórdia. Se a gente está tendo isso, nós temos que se converter. Temos que tomar cuidado, porque todos nós... Tem que ser igual João Batista, você falou, lembra João Batista? Que ele cresça e eu diminua. Isso. Esse tem que ser o pensamento. Porque nós costumamos falar, desde quando entrei na igreja, né, que falar assim, que a igreja é um hospital. A igreja é um hospital. Então, se a igreja é um hospital, irmão, o que eu faço? Como um voluntário, depois que eu sou curado, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ajudar para curar os outros. Isso tem que ser um médico voluntário, um enfermeiro, sei lá, ajudando em alguma coisa para poder colaborar com a salvação dos outros. Mas tem gente que parece que quer continuar na UTI, Alexandre, sabe? Quer continuar na UTI, lá deitado, naquela maca lá, na questão espiritual que eu estou mencionando, irmãos, né? Quer continuar ali, né? Aparentemente você pensa que ele está curado, mas não, ele está pior, muitas vezes pior que as pessoas que estão entrando agora. Mortos e ofensas e pecados. Sim, morto, está lá com ossos secos ali dentro, sabe? Achando que está... sendo pedra de tropeço para os outros, que chegam os novos na fé. E olha que isso aí... Como os fariseus, Jesus falou, vocês não entram, ficam na porta, não deixam os outros entrar, os pequenininhos. Sim, não deixam os outros entrar. É triste. Vamos lá na terça-feira, a guerra no planeta. Apocalipse 12, verso 13 a 14, Ricardo. Apocalipse 12, verso 13 e verso 14. O verso 13 começa assim, irmãos. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, ele perseguiu a mulher, que dera à luz o filho homem. E a mulher foram dadas duas asas uma grande águia, para que ela pudesse voar para o deserto e ao seu lugar, ali onde é alimentada por um tempo, tempos e metade de um tempo, longe da face da serpente. Olha, então vamos comentar isso aí, a sequência aí do conflito cósmico. Você vê que a igreja, né? A igreja sofreu, né? Ele foi perseguir a mulher, foi perseguir a igreja de Deus. E, irmãos, quando a gente fala da perseguição da igreja de Deus, você pode ver a chamada a idade das trevas, a idade da escuridão. Qualquer livro de história, né, de escola pública mesmo, é contado isso daí, né? Esse tipo de coisa, a era da Inquisição, aquela coisa todinha, perseguição satânica, né? Que movido e era religioso, a questão religiosa ali, né? E aí fala que ele estava ali sofrendo, né? Os 1260 anos ali, 1260 dias proféticos, mas é anos, né? Então você... 38 é 1798, sofrendo. Então, irmãos, se vocês quiserem assim, né, se aprofundar mais nesse assunto, um livro bom para ler é O Grande Conflito. O Grande Conflito conta tudo, detalhado. Fala o que eles faziam com as pessoas, entendeu? E ali mas também demonstra ali o poder de Deus, né, na vida dos filhos de Deus. Sim, porque Deus sustentou, falou, o povo de Deus foi pequeno, foi perseguido durante 1260 anos. Sim.
Foi sustentado 1260 Foi, cuidou. Isso é interessante, Alexandre, que as pessoas pensavam assim, né? Poxa vida, né? Agora a igreja vai acabar, Aí surgia um luzeirozinho pequenininho ali. Aí pronto, aí virava uma fogueira no lado. Aí depois quando ele vai lá, tentava apagar a chama, mas surgia outra do outro lado. Né? Então, você vê que como Deus conduziu as coisas, Satanás nunca teve vitória. Apesar dele ficar lá torturando, sabe, deixando a igreja sofrendo, né? Sofrendo, a mulher sofrendo ali, mas Deus cuidou, falou, não, você não vai ganhar, você não vai ganhar. Então é um exemplo para nós que Deus também cuidará de nós em meio às perseguições atuais. Sim, verdade. Quero ler um texto aqui, ó, Atos dos Apóstolos, página 85 e 86. Em que consistia a força daqueles? Em que consistia a força daqueles que no passado sofreram perseguição por amor a Cristo, quando nós lemos 1260 anos? Era a união com Deus, união com o Espírito Santo, união com Cristo. A acusação e a perseguição têm separado muito de seus amigos terrestres, mas nunca do amor de Cristo. Nada pode nos separar do amor de Jesus. Nunca a pessoa provada pela tempestade é mais encarecidamente amada por seu Salvador do que quando sofre perseguição por amor à verdade. Eu o amarei, disse Cristo, e me manifestarei a ele. João 14, 21. Quando por causa da verdade o crente se acha perante os tribunais terrestres, Cristo se acha ao seu lado. Quando é encerrado entre as paredes da prisão, Cristo se lhe manifesta e com seu amor lhe anima o coração. Quando sofre a morte por amor a Cristo, o Salvador lhe diz: eles podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Tem bom ânimo, eu venci o mundo. João 16, 33. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombra, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo. Eu te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41, verso Amém. 10. Meu irmão, aqui está o capítulo, perante o Sinédrio. Todo o povo que foi perseguido, sofreu, o Espírito Santo estava com eles, Jesus estava com eles dando força. Aqueles homens que morreram na fogueira, ali não foi uma pessoa humana somente. Deus o acompanhou. Deus o acompanhou. E muitos homens, cara, morreram queimados cantando. Sim. Como John Hus e outros homens. Parece nem sentir dor, né? Olha, nem sentir a dor. Parece nem sentir a dor. Cantando e pregando para os outros. Os outros. E muitos se convertiam quando via pessoas na fogueira. Olhava ele cantando animado. Olha! E se convertia naquele momento. Sim. Que coisa fantástica, né? Fantástico. Assim, e nós hoje, irmãos, por causa dessas pessoas, né, que ousaram ficar do lado de Deus do que pecar, né, preferiram morrer do que pecar, por causa desses homens e mulheres, dessas pessoas, nós temos a Bíblia hoje. Amém. Por causa das pessoas nós temos a palavra hoje. Porque se não fosse, imagine se não fosse eles, imagine se não fosse essas pessoas, sabe, pelo poder de Cristo, o que Satanás não poderia ter feito? Não é verdade? Mas era profecia, irmãos, mas está escrito, né, que Deus ia sustentar o seu povo. Se não fosse o John Hus, seria um outro. Deus sempre levantou os seus. Sempre levantou os seus. Irmãos, uma coisa que eu aprendi, Deus não precisa de multidões. Deus não precisa de muita gente. Deus precisa de um único. Olha só, irmãos, com um único homem, Deus abala o mundo, irmãos. Sim. Deus abala o mundo. Veja, o Jó foi o único que abalou as estruturas do diabo. Do universo, porque do universo todo, bem lembrado. Satanás estava dominando tudo. Ele chegou lá, está vendo? Só o mundo é meu. Falou assim, Deus falou, não é seu não, tem um. Perante os filhos de Deus que apareceu todos bem lembrados, né? Todos os mundos ali. Falou, não, tem um fiel, olha lá. Pronto, e o homem permaneceu fiel, irmãos. Permaneceu fiel até o fim. Até o fim. Né? E ele chegou ao ponto de falar o seguinte, mesmo que Deus me mate, eu confiar nele, mesmo assim ainda. Aí Satanás ficou com mais raiva ainda, né? Mais raiva ainda. Como é que pode? Satanás foi desmascarado através do servo Jó. De Jó. Um homem só. Entendeu? E no decorrer da história da humanidade a gente viu uma única pessoa fazendo a diferença. Então, Deus não precisa de muitos, irmãos. É claro que se tiver muitos, melhor ainda, a gente sabe disso. Deus se agrada quando tem muita gente fiel, é lógico, que é o desejo dele, que todos sejam fiéis, que todos se salvem. Mas dizer que Deus precisa de muita gente, isso aí é ousadia humana. Senão o homem vai dar glória para ele. Foi como Gideão, Deus multidão, Deus falou, não, essa multidão aí vai ficar dando glória. E olha que só teve 300, viu? Se tivesse 30, Deus falou, vou usar esses 30. Entendeu? Era sério mesmo, se tivesse só o Gideão, Deus usaria somente ele. Entendeu? Então, e um povo que
deu a volta lá no muro de Jericó, vocês não precisam falar nada, depois vocês gritam e o muro cai. Eles nem empurraram o muro, vocês gritam lá e o muro vai cair. E pronto, e foi o que aconteceu. Então você vê ele fazendo essas coisas terríveis, né, na era das trevas, e hoje, né, hoje ele não mata como matava, agora hoje ele tenta matar de um modo diferente, né? De modo espiritual, né, Alexandre? Que é mais perigoso, bem sutil. Porque, olha só, Alexandre, ele quer que a gente vá para a igreja. Bem lembrado, Alexandre. Ele quer que a gente seja crente. Ele não quer que a gente saia da igreja. Não, ele quer que a gente fique na igreja. Compensa. Eu vou ser, olha, Alexandre, talvez seria, não sei se é presunção da minha parte, mas eu preferia que fosse que ele matasse, literalmente, sabe? Que matasse. Que surgia mais pessoas fiéis. Porque não teria falso, não teria gente hipócrita, não ia ter falso dentro da igreja não, filho. Porque o batismo na Idade Média era morrer na fogueira. Era o batismo. No Grande Conflito menciona, fala dos valdenses, fala até dos rapazes, né, os jovens. Batismo de sangue. Os jovens que queriam ser pastores. Os valdenses. Então você quer ser, era bem assim, você quer ser pastor? Tá bom. Você vai fazer um trabalho missionário. Não era nem garantia que eles iam voltar, irmãos. Descer na cidade. Descer na cidade, andar por aí, né? Não era nem garantia que eles iam voltar. Se voltar, depois desse trabalho, se voltasse, não me engano, era 3 anos. Seria pastor. Agora, muitos deles iam e não voltavam, porque eram mortos por Satanás usando aquelas pessoas para matar. Então, e sabe o que acontecia, irmãos? Eles falavam, eu quero ser pastor, eu vou. Lê lá no Grande Conflito, eles iam. Eles podiam falar, não, eu tenho uma vida pela frente, eu quero casar, né, eu quero construir, eu quero ser... Eles poderiam ter essa desculpa. E olha que não é uma coisa ruim você construir sua família, você querer ter algumas coisas. Mas ele falou, não, eu quero honrar a Deus. E quando eles voltavam, cara, não era mordomia. Não era bem lembrado. Eles saíam da teologia e vinha, passei um sufoco, mas consegui. Depois lá, parecia que ele tinha uma igreja na montanha, e se Roma pegasse os bispos, o primeiro a ser morto era o líder. Era o líder o primeiro a ser morto. Enquanto as vilas valdenses foram destruídas, queimadas, né? Que coisa terrível, né? Vamos quarta-feira agora, guerra contra o remanescente, Apocalipse 12:17, cara, lê aí, que é continuação da guerra cósmica. O verso 17 diz assim: e o dragão irou-se com a mulher, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então vamos comentar isso aí, cara. Qual é o remanescente dessa semente? Interessante, Alexandre, que aqui eu vi na lição, né, que aqui tem uma pergunta, falando assim, ó. No fim do tempo, contra quem Satanás lutará de maneira intensa? Assim, a alternativa correta. Aqui fala assim, contra a mulher e o restante da descendência. Não é verdade. Eu acho que a pessoa aqui na hora esqueceu de colocar, né, na hora da digitação, digitou talvez por engano. Não é contra a mulher que Satanás está guerreando. É contra o restante, é contra o remanescente, o restante da descendência da mulher. Não é? Ele se enfureceu com ela, mas foi fazer guerra com quem? O remanescente. O remanescente dela, não foi com... Porque tem muita gente na igreja, irmãos. Tem muita gente na igreja. Assim como Jesus deu exemplo na questão do joio e do trigo na plantação. A plantação sendo a igreja e o joio e o trigo sendo os membros. E aqui fala qual o remanescente vai ser perseguido. Sim, tá embaixo o texto aí. É os que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. E Apocalipse 19:10, qual é o testemunho de Jesus? É o espírito de profecia, o dom profético, a crença. Então, vamos ler bem devagarinho, cara. Irou o dragão contra a mulher, contra a igreja. Ele está irado. Está irado contra a igreja. Mas foi pelejar, guerrear com o restante da sua descendência. Quem são? Os que guardam, não os que professam. Os que estão guardando os 10 mandamentos de Deus, que estão em Êxodo 20, está em Êxodo 20, e tem o testemunho de Jesus. Ou seja, estão guardando os mandamentos de Deus e tem o espírito de profecia e Bíblia como norma. E acabou a conversa. Não acredito em outra coisa além disso. Então, eu só quis enfatizar isso, porque talvez na hora da digitação a pessoa, né, talvez se enganou, né, porque ela escreveu contra a mulher, contra a igreja e o restante da sua descendência. Não é verdade, entendeu? Ele foi guerrear, foi contra o restante da descendência da mulher. Sim. Né? Porque ele ficou com raiva da mulher. Por que ele ficou com raiva da mulher? Porque tem os descendentes dela que está perturbando e ela está ali. E ela cuida deles, porque é a mãe deles, né? Então assim, porque a mãe cuida dos filhos, e o filho está dando problema, não é ela, entendeu? Então ele está com raiva, dela porque ela não está, como é que eu vou dizer? Não está, como a palavra mais correta? Não está corrigindo esse menino que está desobedecendo às regras dele, entendeu? Não está tendo, porque é filho dessa mulher. Então ele está com raiva dela porque ela não está fazendo nada. Então ele falou, já que ela não está fazendo nada, eu vou dar um jeito nesse rapaz. Agora aqui embaixo o autor acertou em cheio. O Apocalipse, as 4 linhas final. O Apocalipse mostra que no tempo do fim o povo de Deus será o espírito de profecia para guiá-los
através de tempos difíceis. Visto que Satanás fará todos os esforços para enganar e destruí-lo, como adventista recebemos esse dom de revelação profética no ministério e nos escritos de Ellen G. White. Então o autor acertou em cheio, foi um golaço aqui, porque nos últimos dias, irmãos, se nós não cremos no Espírito de Profecia, nós vamos aceitar muitos embustes de Satanás. Está no livro dos eventos finais. Muitos embustes de Satanás, por rejeitar a verdade, Deus permitirá a operação do erro. Sim, verdade. Então por isso que tem irmãozinhos aí dando cabeçada, que não está estudando o Espírito de Profecia. E olha só, Alexandre, eu vou complementar o que você falou aqui, Esse livro aqui, irmão, Mensagens Escolhidas, volume 1, página 48. Na página 48 aqui, fala assim, a atitude, para com os testemunhos. Olha só, aqui tem um comportamento de pessoas que agem assim, viu? Pesquisando os testemunhos em busca de uma desculpa. Tem pessoas que fazem isso, olha só. Alguns não estão dispostos a receber a luz, mas preferem andar nos caminhos de sua própria escolha. Pesquisarão os testemunhos para neles buscar alguma coisa que anime o espírito de incredulidade e desobediência. Fala assim, olha, tá vendo? Então eu posso, porque ela não está falando nada, e aí vai. Bom exemplo. Ou então tira texto fora do contexto e fala. Sim, e vamos dizer assim, tá vendo, irmão White administrou uma canja de galinha para fulano. Então eu posso. Irmão, tirando texto fora do contexto para, como você leu aí, trazer uma coisa, a incredulidade do coração. Sim. E a White vai falar que nos últimos dias o povo de Deus não é para comer nada de produto animal. Então ele pega fora desse contexto uma pessoa doente e fala, tá vendo? Pode comer, não tem nada a ver, a morte não foi contra. E aí pega um trechinho fora do contexto e distorce. Bem lembrado, irmãos. Irmãos, tem aquela coisa chamada os famosos 3 pontinhos. Quando a gente tem um texto do Espírito de Profecia, às vezes tem 3 pontinhos ali. Ou seja, geralmente a pessoa que extraiu aquele pedaço, ele acredita que aquele pedaço ali dos 3 pontinhos não vai influenciar em nada na linha de raciocínio apresentada por ele ali. Então por isso ele diminui, por isso ele diminui para poder otimizar e facilitar, para agilizar a leitura. Mas nem sempre é assim, irmãos. Não podemos confiar plenamente no homem, porque a palavra de Deus é bem clara em Jeremias 17, 17:5. Maldito é o homem, confia no outro. Às vezes uma pessoa, porque não recebe a luz da verdade, ele não quer, ele usa desse mesmo método, sabe? Os 3 pontinhos e engana os irmãos com isso daí. Nós temos que tomar cuidado. Alexandre, olha só outro texto aqui, O último engano de Satanás. Isso aqui também é muito conhecido. Olha só. Satanás está continuamente forcejando por introduzir o falso, para afastar da verdade. O derradeiro engano de Satanás, ou seja, o último, será anular o testemunho do Espírito de Deus. Olha. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Satanás operará habilmente, de várias maneiras e por diferentes instrumentalidades, para perturbar a confiança do povo remanescente de Deus no verdadeiro testemunho. Será ateado contra os testemunhos um ódio satânico. A operação de Satanás será perturbar a fé das igrejas neles. Por esta razão, ele não pode achar caminho tão fácil para introduzir seus enganos e prender almas em seus embustes, se as advertências e repreensões e conselhos do Espírito de Deus forem atendidos. Então, o que ele faz? Para que tenha pleno domínio sobre a igreja de Deus, ele tem que derrubar o quê? Testemunho. O testemunho de profecia. Se ele derruba plenamente, pronto, ele ganhou aquela igreja. Ele ganhou, porque ele sabe que aquelas pessoas que estudam, ele não cai nessa conversa. O texto que você lê, irmão, eu gosto sempre de apresentar essa palavra anular. O derradeiro engano de Satanás, o último, é anular. Irmão, então não é pegar o Espírito de Profecia, tirar da casa publicadora ou a Associação Geral e dizer assim, ela não é profetisa. Isso nunca vai acontecer. É anular. Como é que se anula? Começa a falar que era escritura americana, que é meditações só para sua casa, não traga no púlpito. Então os irmãos que estão assistindo as pregações, vai para você. Já os irmãos novos não vai mais ouvindo falar do Espírito de Profecia, isso vai anulando nas mentes. E os irmãos mais velhos criam, vão morrendo, surge uma geração que nem sabe quem é Ellen White. Sim. Misericórdia. Continuando o texto que o Ricardo leu, esse texto que ele leu também está no Eventos Finais, página 153, sacudidura. O texto que eu vou ler aqui é outro texto. Uma coisa é certa, os adventistas do sétimo dia se colocam sob o estandarte de Satanás.
abandonarão primeiro sua fé nas advertências e repreensões contidas no testemunho do Espírito de Deus, Espírito de profecia. Aí embaixo, o inimigo tem enviado suas magistrais esforços para anular a fé do nosso próprio povo nos testemunhos. Isso é exatamente como Satanás tensionava que fosse. E os que têm preparado o caminho para o povo não dar atenção às advertências e repreensões do testemunho do Espírito de Deus, verão surgir uma torrente de erros e todas as espécies. Então, irmãos, aquelas pessoas que ficam barrando o Espírito de profecia, combatendo o grupo do Espírito de profecia, está indo contra o Espírito de profecia na igreja. Não, irmão, não usa muito o Espírito de profecia, cuidado. Sabe o que eles estão fazendo? Então, preparando o caminho para o povo não dar atenção às advertências, repreensões do testemunho do Espírito de Deus, verão surgir uma torrente de erro de toda espécie entrando na igreja. Aí depois vão culpar quem? Não, a questão, eles não vão culpar, a questão é que as pessoas irão culpá-los e conforme diz o Espírito de profecia, que eles serão despedaçados. Sabe o que é ser esquartejado vivo? Entendeu? A pessoa arrancando pedaços, pode fechar, porque eu estou perdendo por causa de você, eu acredito em você. Aquele irmão, aquela irmã, você falou que ele era louco, que ele era fanático, que era isso, que era aquilo, outro. E eu criei em você, certo? Você falou que o Espírito de profecia era besteira, coisa de gente fanática, era besteira, que não tinha nada a ver, agora eu estou perdido. Sim. O texto abaixo, para terminar, diz aqui, o plano de Satanás é enfraquecer a fé do povo de Deus nos testemunhos. Em seguida vem o ceticismo. O que é ceticismo? Dúvida de tudo. Sim. No tocante a pontos vitais da nossa fé, as colunas da nossa posição. Depois, as dúvidas acerca das escrituras sagradas. E ela fala assim que a ladeira é abaixo. Ou seja, vão descrever o testemunho, aí vão ter dúvida com as colunas da nossa fé, que é santuário. E aí, o pecado. Depois, sabe o que vai acontecer? Dúvida acerca das escrituras. Sim. Já vai ter dúvida algumas coisas na Bíblia. Sim, verdade. Mas, Alexandre, vamos ser bem claro, isso é um pulo. Isso é um pulo, se você já descreveu, já está acontecendo. E, interessante. Veja, dúvidas sobre as colunas da nossa fé. Santuário, aí não crê na reforma de saúde, acha que é besteira. Não crê na mensagem de justiça pela fé, que é vitória sobre o pecado. Não crê que nós podemos guardar os mandamentos de Deus. Tem muitos adventistas que não creem. E Alexandre, você puxou esse assunto, eu quero fazer uma leitura aqui em cima disso. Tá aqui, irmãos, é no Comentário Bíblico Adventista, tá? Esse daqui é o volume 7, tá? Que fala de Filipenses e Apocalipse. Olha só, na página 1088, diz assim, olha só, o segredo para vencer o pecado. Olha só, o segredo para vencer o pecado, Alexandre. Sim. Tornamo-nos vencedores quando ajudamos outros a vencer. Olha, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do nosso testemunho. A guarda dos mandamentos de Deus desperta em nós uma atitude de obediência, e Deus pode aceitar o serviço que é fruto desse espírito. Olha. Então vejam só, irmãos, se você está motivando um irmão ou uma irmã a obedecer os mandamentos, você também está vencendo o pecado, irmão. Olha que bênção. Então, uma coisa que eu gosto sempre de falar, Alexandre, você quer vencer? Se junta com quem quer vencer. Sim. Não adianta você se juntar com pessoa que não quer vencer, que acredita que não adianta. Irmãos, você respeita, você trata bem, mas ter vínculos com aquelas pessoas não adianta, ela vai te jogar pro buraco. Porque é jogo desigual. É jogo desigual, dentro da igreja muitas vezes. É jogo desigual. Andaram dois juntos caminhando nas mesmas coisas? Não tem como. Se você crê que pode vencer, eu digo, não crê. Mas como vai andar junto? Não vai ter como. Aí vamos se unir em quê, irmão? Claro que vai ter união. Aqueles que não querem vencer vai se unir. Aqueles que querem vencer vai se unir. A irmã White fala no eventos finais, levantaram dois partidos. E na igreja? É o partido que quer vencer e o partido que não quer vencer. Que não quer vencer. Acabou a conversa. Dois partidos na igreja. Acabou. E não é que está tratando mal, não. E por incrível que pareça, os que não querem vencer é que vão perseguir os que querem vencer. Entendeu? E aí, olha só, irmãos. E aqui tem outro. Isso aqui é forte, ó. A obra-prima de Satanás. Aqueles que amam e guardam os mandamentos de Deus são detestáveis. A sinagoga de Satanás. Vê de novo, aqueles que amam os mandamentos de Deus e guardam os mandamentos de Deus. Não me guarda. São detestáveis. A sinagoga de Satanás. E os poderes do mal manifestarão seu ódio para com eles na máxima extensão possível. O máximo que puder de mostrar ódio por aquela pessoa eles vão fazer. Ainda continua. João previu o conflito entre a igreja remanescente e o poder do mal. E disse, irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante de sua descendência. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Aí continua. As forças das trevas se unirão a agentes humanos que se entregam ao controle de Satanás
e serão revividas as mesmas cenas ocorridas no julgamento, rejeição e crucifixão de Cristo. As mesmas cenas vão acontecer com os filhos de Deus, os fiéis. As mesmas, irmãos. Então, irmão, se nós estivermos nesse momento, se nós passarmos por isso nesse momento, irmãos, demos glória a Deus, porque fomos achados por digno de sofrer a mesma coisa que o Filho de Deus sofreu. Né? Então nós vamos ser bem queridos no céu se isso acontecer conosco. E vou ser sincero, irmãos, eu prefiro estar desse lado, dos que vão sofrer por amor à verdade, do que do lado de Satanás, perseguindo. Porque nós sabemos o que aconteceu. E nós sabemos, também falamos aqui, nos primeiros estudos dessa lição, que eles vão ressurgir, esses homens vão ressurgir, né? A chamada ressurreição especial, só para ver o Filho de Deus vindo, né? Eles que foram lá condenar o Filho de Deus e mataram o Filho de Deus. Ainda continua aqui, ó. Olha só. E por cederem às influências satânicas, as pessoas se transformarão em demônios, Alexandre. Olha só. E aqueles que foram criados à imagem de Deus e formados para honrar e glorificar o Criador se tornarão morada de dragões. Olha só. Foi criado para ser um filho de Deus que se preferiu ser filho do diabo. Satanás terá na raça apóstata sua obra-prima do mal, homens que refletem sua própria imagem. Misericórdia, misericórdia. Ou você reflete a Deus, ou do diabo. Não, neutralidade. Não vai ter em cima do mundo. Ah, eu sou quase bom. Não tem quase bom não, irmão. Não tem quase bom não, irmão. No trono do universo só existe um lugar, só existe um trono, Jesus. Quinta-feira, Ricardo, lê 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8 a 12. E aí eu vou ler Apocalipse 13. A estratégia de Satanás no tempo do fim agora. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8 a 12. Então nós vamos entender qual é a estratégia de Satanás nos últimos dias. Que ele já está fazendo. Capítulo 2, verso 8 ao 12. Diz assim: então será revelado o iníquo, a quem o Senhor consumirá com o espírito de sua boca, e destruirá pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, como todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano de injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade, para que pudessem ser salvos. E ainda continua o verso 11: e por isso Deus lhes enviará a forte ilusão, para que creiam em uma mentira, para que sejam condenados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na injustiça. Olha, segura esse texto. Apocalipse 13, verso 13 a 14. Ó. Também operará grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra, que façam imagem da besta, aquela que a ferida, a espada sobreviveu. E Apocalipse 19, 20 diz assim, ó: mas a besta foi aprisionada, e com o falso profeta, e com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores de sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago do fogo, que arde com enxofre. Olha, então vamos comentar aí a estratégia de Satanás nos últimos dias, cara. Interessante que fala que a vinda de Jesus, né, está condicionada também, né, até não somente ao nosso a pregação do Evangelho, a refletir no caráter de Cristo também, mas fala também de Satanás, né, fala da eficácia do engano dele naquele momento. Ou seja, quando Jesus vir, né, quando ele chegar aqui, quando vir com grande poder e glória, Satanás vai estar agindo de tal maneira tão poderosa, né, que se possível enganaria até os escolhidos. Então não vai ser fácil, vai ser uma coisa terrível que ele vai fazer, Alexandre, nesse mundo. E o texto que você leu, ele vai vir com todo engano de justiça. Todo engano. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, todo engano de justiça, e com todo engano, o verso 10, 2 verso 10, e com todo engano de justiça aos que perecem, porque não acolheram o amor à verdade, não quiseram ouvir sobre a verdade e rejeitaram a verdade. O que vai acontecer? E por esse motivo, pois Deus lhe manda a operação do erro, para dar crédito à mentira. Já que não querem a verdade, vão receber uma mentira. Para quê? A fim de serem julgados todos quando deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça, com a maldade. Então, irmãos, há de 27 dias, que tem Bíblia e Espírito de Profecia, que rejeita, Deus vai permitir a operação do erro. A pessoa vai fazer, sabe o que, Ricardo? Vai agora ser um enganador.
Aquele que ensinar a verdade vai ser um enganador, levando pessoas à perdição, e eles vão aceitar o domingo. Interessante. Vão aceitar o domingo. Interessante, Alexandre, que eu fico... Aqueles que foram contra a Bíblia e Espírito Profecia. Sim, sim. E tem muitos, né, no decorrer da história, que rejeitam a palavra de Deus, depois, com o mau testemunho deles mesmos, eles encaminham muitos para a perdição. Porque as pessoas falam, não, mas ele é muito tempo de igreja, então ele sabe o que está fazendo. Sim. As pessoas novatas geralmente pensam assim. Ele é líder, né? Ele é líder. Nossa, e eu não critico, sabe? Eu não critico os novatos no começo de pensar assim, Alexandre, porque tu já dizem, eles são crianças. Geralmente as crianças, elas acompanham os adultos. Sim, sim. Então, assim, eles assim, comparado com essas pessoas, eles são inocentes. Eles são inocentes. Então, assim, eles vão lá e falam, não. Aí, geralmente, a pessoa, quando entra na igreja, se batiza, aí ele olha pro irmão, poxa, esse irmão é inteligente, essa irmã é inteligente. Olha só esse pastor, esse líder. Aí, pronto, ele já começa a admirar aquela pessoa. Né? Se aquela pessoa, ele já está fazendo uma coisa que não é adequada, mas por ser criança, uma criança espiritual, é até natural. Mas até crescer, adquirir maturidade para saber que não tem que admirar as pessoas. Mas se a pessoa for espiritual, líder espiritual, ele conduzirá a pessoa a ler. E não ler Bíblia e Espírito. Não acredita em mim. Ler Bíblia e Espírito. Mas infelizmente a maioria gosta disso. Gosta de receber louvor. Gosta disso. Elas já falam assim, fecha comigo. Isso. Você não confia em mim? Ricardo, tá errado, confia em mim. Ela pega a pessoa e traz para consigo. Ela não fala assim, a pessoa perguntou, fulano, Alexandre, você que é líder, o Ricardo está certo ou não? Se é um líder espiritual, ela fala, irmão, vamos orar, ver se o Ricardo está certo ou não, e leia a Bíblia Espírito Profecia, que vai dizer para você se ele está errado ou está certo. Acabou a conversa. Agora o líder que é medroso, que não estuda, que quer tudo para si, ele fala assim, esquece o Ricardo, nem anda com ele. Olha, se eu ficar sabendo que você está andando com ele, eu vou tirar coisa sua, até ameaça a pessoa. Sim. Não pode, hein, andar com ele. E olha só, Alexandre, isso é triste, né? E aqui, página, eventos finais, irmãos, nessa versão aqui, né? Página 136. Olha só, o capítulo é Enganos Satânicos dos Últimos Dias. Esse capítulo você deve ler todo, irmão. Esse aqui, irmãos, quer saber o que vai acontecer, irmãos? Quer saber o que está acontecendo, essa realidade, o que está acontecendo? Leia esse daqui. Enganos Satânicos dos Últimos Dias. Você pode ler por via aplicativo, né? Se você tem. Diz assim, até mesmo na igreja adventista, irmão. É terrível, mas tem que ler. Está escrito, o subtítulo é esse, até mesmo na igreja adventista. Temos muito mais a temer de dentro do que de fora. Olha lá. Já começa falando isso. Os obstáculos à força e ao êxito são muito maiores da parte da própria igreja do que do mundo. Então, o entrave é maior, para a obra crescer, é maior dentro da igreja do que fora. Os incrédulos têm direito de esperar que os que professam observar os mandamentos de Deus e ter a fé de Jesus faça muito mais que qualquer outra classe para promover e honrar, mediante sua vida coerente, seu exemplo piedoso e sua influência ativa, a causa que representam. Então os incrédulos têm o direito mesmo, eles têm o direito de questionar, mas você não é crente? Claro. Eles têm direito mesmo. Tem uma vida coerente. Não tem essa conversa de falar assim, não tem nada a ver, olha para Jesus. Importa o coração. Importa o coração. Essa conversa, irmão, se eu ficar falando esse tipo de coisa, com todo respeito, se eu falar esse tipo de coisa, se o irmão já falou, irmão, peça perdão a Deus. Eu não posso falar isso para uma pessoa que não conhece a palavra de Deus. Eu não posso chegar na pessoa, olha para Jesus, meu querido. Não tem nada a ver, isso é besteira. É besteira o que eu estou falando, se eu falar isso para a pessoa e vai vir condenação sobre mim. Essas pessoas estão certas. Por mais que eles não praticam, porque assim, eles acham, não, mas crente já faz isso? Cristão faz esse tipo de coisa? Né? Então, assim, eu tenho até um testemunho a respeito disso, Alexandre, mas eu não quero nem ficar falando isso aqui, que não ia render bastante, sabe? Mas foi na época que eu trabalhava no Museu de Arte Moderna, no MASP, né? que eu trabalhava na área administrativa, num restaurante. Foi uma coisa meio desconfortante, a pessoa que era incrédula, e aí questionou um adventista sobre uma situação lá da mensagem de saúde lá. Foi feio, ele falou assim, então quando o Ricardo chegar a gente conversa, porque o Ricardo falou isso e faz isso aqui, você está falando que não tem nada a ver. Gente, mas deu uma confusão, né? Passou vergonha. Passou vergonha, a pessoa passou vergonha porque ele perdeu até o estudo bíblico com a pessoa, e nem eu consegui também dar estudo bíblico para ela por causa disso daí. E aí continua, olha só, muitas vezes se tem os professos defensores da verdade demonstrado o maior entrave ao seu progresso. Veja, muitas vezes quem está atrapalhando a obra são os de dentro. Não é os de fora, irmãos. Ainda continua.
a incredulidade com que se contemporiza, as dúvidas expressas, as sombras acariciadas, animam a esperança dos anjos maus, a presença dos anjos maus, e abrem caminho para a execução dos ardis de Satanás. Então, de quem a culpa se a obra não avança? É de dentro, irmãos, não é de fora, não. Ah, não, as pessoas lá fora, Alexandre, as pessoas lá fora têm um coração duro, Alexandre. Eles não querem saber de Jesus. Eles não querem saber de Jesus porque eu estou representando a Jesus. Entendeu? Que Jesus é esse que todo mundo, o Jesus que todo mundo acredita, que todo mundo prega, o Jesus que onde eu dou mau testemunho, o Jesus que me aceita onde eu dou mau testemunho, Jesus que me aceita onde eu fico xingando meus parentes, onde eu bato na minha mulher, onde eu xingo meu vizinho, onde eu fico brigando com as pessoas, ou onde eu ando de qualquer jeito na rua, sabe? De calção de futebol sem camisa, sabe? Roupa curta, né? O calção de futebol, jogando bola com o pessoal lá xingando, oh, fulano, não sei o quê, fazendo apelido, falando palavras de baixo calão. Eu falo, oxe, esse rapaz é crente? Aí eu falo assim, vamos na minha igreja, vai ser uma bênção. Eu falo, não vai dar não vou não. O cara mesmo fala, eu prefiro ficar aqui bebendo cachaça, que é a mesma coisa, rapaz, eu com ele. Entendeu? Aí a culpa é de quem? Ah, não, as pessoas têm coração duro, Alexandre, por isso que eles não veem. Está difícil porque eles têm um coração duro. Não, o coração duro está dentro da igreja, irmãos, não é fora não, porque está rejeitando a palavra. Está rejeitando a palavra. Entendeu? É uma situação difícil, Alexandre, mas é uma realidade que a gente vive. Sim, então, precisamos muito de sabedoria pedir para Deus, irmãos, para discernir os enganos satânicos dos últimos dias. Não é fácil, não vai ser fácil, não está sendo fácil. Aqui tem sexta-feira, tem uma primeira pergunta que é interessante a gente discutir aqui. Como adventistas, consideramos que temos características remanescentes no tempo do fim. Amém. Que privilégio, que responsabilidade. É um privilégio e responsabilidade. No entanto, por que devemos ter cuidado para não pensar que isso garante a nossa salvação? Então, irmãos, ser adventista sétimo dia é um privilégio. Somos atalaia, somos chamados para pregar a mensagem angélica, mas nós temos uma incumbência muito grande. Se a gente não fazer como o antigo Israel, nós seremos também joelhados fora. Porque a palavra de Deus diz assim, ó, se os ramos naturais, os ramos da árvore, Deus quebrou e enxertou nós. Você acha que ele vai fazer o que com o enxerto se não der fruto também? Mesma coisa. Se o ramo natural ele quebrou, imagina o enxerto. Sim. Então, irmãos, nós temos que ficar muito ligado, muito atento. Tem que acontecer realmente reforma na nossa igreja, fazer mais vigília, pregação de despertamento, pregar as mensagens presentes dos últimos dias sobre santuário, sobre espírito de profecia, saúde, para despertar o povo. Tem que pregar essas mensagens. Porque nós somos uma igreja, irmãos, remanescente, uma igreja diferente. Se Deus levantou a nossa igreja para pegar as mesmas coisas das outras igrejas, ué, para que outra igreja? Ah, irmão, é o sábado. Irmãos, tem igreja que guarda sábado antes de nós. Igreja Batista sétimo dia. Tem igreja congregação do sétimo dia, que é mais nova. Tem igrejas, os judeus, por exemplo. Sim. Tem várias igrejas. A igreja adventista da Reforma, a igreja adventista da Promessa, a igreja de Deus, sétimo dia. Então tem muitas igrejas que guardam sábado. Não é só o sábado. É as 3 mensagens angélicas que Deus nos chamou. É verdade. Né, cara? Amém. Então que Deus abençoe você, irmãos. Que Deus abençoe a nós. Que nós possamos guardar no nosso coração a palavra para não pecar contra o Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Se você sentiu o desejo de compartilhar essa mensagem com outros, compartilhe esse vídeo aí no WhatsApp dos irmãos, no Facebook, para que possamos conhecer mais a palavra do Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Vamos orar ao nosso Deus? Santíssimo Pai que estás nos céus, nós te agradecemos por sua bondade. Por esse momento nós passamos aqui, Pai, estudando um pouco mais suas palavras, por meio da lição da Escola Sabatina. Amém. Que o teu Santo Espírito, Senhor, nos fortaleça e nos motive cada dia a prevalecer, Senhor, na sua verdade. A ser fortalecido a cada dia pela sua verdade, que é a tua palavra. Que nós não venhamos, Senhor, que nós não venhamos ser encontrados como homens incrédulos, como pessoas que rejeitam a tua palavra. Nós sabemos que Satanás está se irando a cada dia que passa com a tua igreja. E nós sabemos que ele vai atacar cruelmente ao remanescente, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo, que é o Espírito de profecia. Ó Senhor, nos fortaleça, Pai, para que nós nos enquadremos nos remanescentes, aqueles que amam os seus mandamentos, que guardam os seus mandamentos e creem, Senhor, e creem, e tem também o Espírito de profecia em suas vidas. Senhor,
nos fortaleça na Tua palavra, nos fortaleça na Tua verdade, Senhor, porque só assim podemos ser vencedores. Te rogamos essas bênçãos sobre nós, sobre aqueles que nos assistem e sobre toda a Tua igreja, toda a face da terra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.